Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos para o nosso último encontro. Então, até o momento vocês têm conseguido absorver o aprendizado sem maiores obstáculos? O ensino tem fluído bem? Não guardem dúvidas. Antes de iniciar a quarta aula, vamos relembrar o que vimos na aula passada. Bem, recordam que abordamos a comunicação como ferramenta essencial dos negócios? Falamos das características da linguagem, não foi isso? Quais são elas? A. Criatividade, materialidade, semanticidade, alteridade e historicidade, não é? Mais significativo do que isso, demonstramos a importância desses elementos para tornar mais eficiente nossa comunicação. Depois, corroboramos a importância de se estabelecer sempre o equilíbrio nas negociações, mantendo ativa a postura colaborativa, criando boas parcerias nos negócios, certo? Por outro lado, alertamos sobre o limite do bom senso. Ser colaborativo não se traduz no ser bonzinho, que está sempre perdendo, não é isso? Para tudo ao limite da razoabilidade. Na sequência, ministramos os procedimentos prévios da negociação, qual seja o planejamento, o estabelecimento de um projeto para alcance dos objetivos almejados, recordam? Falamos ainda da necessidade e da força da motivação nos negócios. É uma condição sem a qual não há os resultados positivos no negócio. Ao fim, fechamos com a possibilidade de se surgir um conflito na negociação, correto? Nem tudo são flores. Conflitos nascem. O importante é ter a serenidade, conhecimento, equilíbrio e habilidade para suplantá-los. Bem, na aula de hoje, iniciaremos nossa fala sobre a confiança e cooperação. Para todo negócio, convém-se calcular riscos, encarregar-se das medidas prévias para estabelecer uma negociação. Enfim, passa por todo o percurso que temos falado ao longo de nossa caminhada. Contudo, ainda que observada fielmente essas orientações, durante o primeiro contato com o cliente e por todo o trâmite do negócio, há outros fatores sublimes que devem estar à frente na vanguarda da inter-relação pessoal: confiança e cooperação. Niklas Luhmann, sociólogo alemão, em sua obra Confiança, de 1996, leciona que confiança se faz necessária em situações de risco ou incerteza, ou ainda quando interesses de um agente não podem ser alcançados sem que haja confiança de um em relação ao outro. A desconfiança inicial é positiva para criar um ambiente de desenvolvimento e manutenção de negócios. A conquista da confiança, bem como o espírito aberto para se estabelecer cooperação, é um desafio árduo comum a todos os negociadores. Em nosso caso específico, imaginem a intensidade desse desafio por estarmos em uma cultura conhecida nacionalmente como pessoas assaz desconfiadas, os mineiros. Quem nunca ouviu dizer que mineiro é conhecido pela sua desconfiança? Então, que todos são mineiros, concordam que nosso desafio é maior para estabelecer essa confiança com o cliente. A desconfiança é inerente à personalidade do mineiro, mercado ao qual a maioria de vocês estarão vinculados, creio. Assim, os meios para atingir os fins, ou seja, os instrumentos a serem utilizados para a conquista dessa confiança do cliente, bem como a abertura para que ecloda a cooperação mútua, são genuinamente a própria confiança como meio e fim. Não se conquista a confiança de outrem se, primeiramente, você não estiver munido da autoconfiança. Todos nós somos munidos por uma potência em desenvolvimento, poder de toda natureza e capacidade de ação, que, porém, só usamos uma fração quando estamos frente a um objetivo a cumprir. O nível de nossa energia, de nossos fluidos, de nosso poder de conhecimento ditará como será, em mesma medida, nossa segurança e nossa autoconfiança. Movido por essa força, nossa autoestima estará em grau que propicia um padrão mental positivo que nos impulsionará para a fronteira da realidade que desejamos. Se, traindo nossa própria confiança,
conduzirmos demasiadamente nosso caminho para o ganho de benefícios materiais, certamente nossas trajetórias serão equivocadas, permitindo posturas de competição negativa, ganha-perde ou até mesmo a suicida, perde-perde. É importante e salutar a associação do afeto na convivência com pessoas, na seleção de alternativas e, em especial, na reflexão de suas manifestações externas a partir de seus sentimentos. É certo que, em nossas relações interpessoais, poderemos ser reconhecidos e valorizados, possibilitando-nos progresso, contanto que o produto de nossas ações esteja na órbita da ética e da qualidade. Este é o caminho para as escolhas justas e relações duradouras que não se esvaiam à primeira brisa. Superada essa autoconfiança, o próximo desafio é conquistar a confiança do cliente, em decorrência de cooperação mútua. Nesse caso, a confiança surge justamente a partir do confronto entre a expectativa e a prática, que por natureza sobrevém uma concordância. Ou seja, a ação ou a atitude de uma parte atingiu as expectativas da outra. Nota-se que confiança e cooperação estão intimamente relacionados, na medida em que esta, a cooperação, antecede àquela, a confiança. Pessoal, Gambetta, primeiro-ministro francês por volta de 1881, afirma que confiança não é pré-condição para que exista cooperação, e sim é resultado dela, pois baseada em experiências anteriores de cooperação é que a confiança vai sendo construída e fortalecida. Em regra, as pessoas que têm a predisposição para confiar têm-na com pares em que se antevêem certos valores, tais como franqueza, comportamento moral, comportamento ético, segurança e conhecimento no que se propõe a construir, entre outros. Para reforçar, tomem como norte aquelas orientações acerca dos comportamentos que se devem evitar numa negociação com vistas a preservar a cooperação e a confiança entre as partes envolvidas. Bem, estamos nos aproximando da finalização do negócio, que é o acordo entre as partes. O acordo e desfecho de todo o processo, de acordo com a postura adotada, colaborativa, competitiva ou kamikaze, não se encontrando resistência da outra parte, o acordo caminhará fundamentalmente para 3 resultados distintos: satisfação mútua, satisfação de um em detrimento do outro e perda mútua. Vejam que sempre estamos voltando aos conteúdos anteriores. É tudo interligado, não há como separar. Não se chega a um bom resultado se não estiver atento a todas as técnicas e ao ambiente e contexto do negócio. A negociação que aflui para a decisão compartilhada para a solução do problema, gerando acordo ganha-ganha, é muito mais desafiante porque transcende a transação pura e simples, para alcançar a dimensão holística, a dimensão do todo, a visão do todo, do espírito do coletivo. Enfim, busca o equilíbrio por meio da racionalidade, sem contudo desprezar as nuances da emoção. Para chegar a um acordo colaborativo, é necessário que se atente em síntese a certos cuidados, bem como se evite tomar decisão em contexto adverso. Vejamos na apresentação. Bem, aqui a gente vai falar desses contextos em que se deve evitar a tomada de decisão. Respire, conte até 10, até 100 se necessário, mas não tome decisão em um contexto desfavorável. E o primeiro desse contexto é a confiança exacerbada e desprezo de hipóteses negativas. Nesse caso, pessoal, confiança de que estás fazendo o melhor negócio, desprezando hipóteses negativas na solução do problema. Isso aqui é um grande erro, pode-se chegar a um resultado não favorável. Uma segunda hipótese, a visão estreita para as demais possibilidades. Ignorância em relação às diversas possibilidades que a solução contemple, que a solução do problema contemple. Evite essa cegueira. Tenha uma visão difusa para que você
Tenha conhecimento de todas as nuances, de todos os acontecimentos que sejam relevantes no decorrer da negociação. Não feche os olhos para certos detalhes. Uma outra advertência é a falta do planejamento adequado. A falta do planejamento adequado, a inexistência de planejamento, com a devida execução, com o devido monitoramento, com a devida avaliação, controle e alteração de rota, se for o caso. Sem o planejamento, você estará fadado ao fracasso. A quarta advertência é a falta de conhecimento. Vejam que são noções que todo o tempo a gente tem repisado no decorrer de nossas aulas. Então, o desconhecimento do objeto do negócio, do mercado, do perfil do cliente, não conhecer a razão do interesse do cliente, desconhecer a concorrência e a própria empresa. Isso aqui você está indo para o mercado de trabalho sem as ferramentas adequadas para executar as suas atribuições. Abstrair do conhecimento, abstrair de todas essas munições que você deve partir para o mercado de trabalho, certamente você não terá o sucesso desejado. Conhecer esses fatores facilita identificar a situação do problema, viu? Pois bem, pessoal, a título de esclarecimento, cito para vocês um exemplo de negociação em que se chegou a um acordo mediante solução de problema. No mundo empresarial, é comum empresas articularem, projetarem, negociarem e chegar a uma decisão de uni-las, que é a famosa fusão. Em nosso exemplo, cito a ocorrência desses trâmites entre as duas maiores escolas privadas do Brasil, a Kroton e a Estácio de Sá. Fusão, vocês sabem o que é, né? Uma empresa, por meio de negociação, conversam com uma outra, articulam e aí desejam dessas duas empresas formarem uma só. Pois bem, então a Kroton enviou diversas propostas, né, possibilidades de solução do problema para a compra da Estácio. Isso ocorreu em julho de 2016. A Estácio divulgou que aceita a oferta da Kroton. Pela proposta, a Kroton passaria a deter todas as ações da Estácio, cujos investidores receberiam em troca 1,281 ação ordinárias da compradora, ou seja, da Kroton. Além de dividendos extraordinários no valor de 170 milhões, a Kroton e a Estácio de Sá, respectivamente, a maior e a segunda empresa de educação do Brasil, juntas terão quase 1,5 milhão de alunos. Até chegar nesse ponto, não tenham dúvidas, foram muitas negociações, diálogo para a solução de um problema comum às duas empresas. Sem conhecer os reais objetivos da fusão, é possível apontar algumas soluções, tais como pretenderam fortalecer a empresa no mercado, né, com a maior competitividade, pois juntas detêm o maior número de alunos, redução de custos, já que é possível unificar unidades, otimização da gestão, possibilidade de oferta de maior número de cursos, já que, eventualmente, o curso existente em uma universidade poderá não estar contemplado na outra. Decréscimo no pagamento de tributos, já que a legislação permite abater o ágio pago nas ações da base de cálculo do imposto de renda, como simples exemplo, entre outros diversos fatores que convergiram para essa decisão. Guardadas as devidas proporções, é assim que se desenrola uma negociação, considerando as demais variáveis resolvidas: planejamento, conhecimento completo da situação, do mercado, do cliente, da concorrência. Inicialmente, procurou-se identificar o interesse comum na causa, economia de custos, despesas e consolidação no mercado, para depois colocar à mesa os problemas comuns a serem solucionados. Conhecido todas as possibilidades, como citado no exemplo, chega-se ao acordo em que as duas partes saíram satisfeitas. Em sentido adverso, às vezes, ocorre a negociação ser frustrada, impedindo que se conclua o acordo. Deveras, o negociador eventualmente pode cometer erro ou disfunção que comprometa o sucesso do negócio. Se isso ocorrer, não é uma situação bem-vinda, mas também não se pode dar por vencido.
É o momento para reflexão e busca de aperfeiçoamentos, reciclagens, atualizações para tirar proveito dessa inconveniência e na próxima negociação trabalhar para evitar o tropeço. Vocês imaginam difícil acontecer esse estorvo? Vou exemplificar uma situação para vocês. Aconteceu no comércio internacional entre Brasil e China, relativa à carne bovina brasileira. Por ironia do destino, não são os reflexos da operação Carne Fraca, recentemente executada pela Polícia Federal. Trata-se de outro problema crônico que o Brasil enfrenta, a febre aftosa de seu rebanho. Embora controlado, vez ou outra, surge um foco isolado que para o comércio internacional ganha proporção estratosférica. Vejamos de acordo com a reportagem do jornal Comércio, de 18 de setembro de 2007. Noticia-se que, desde 2005, a China havia suspendido a importação da carne bovina brasileira em razão de diagnósticos de focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Assim, programou-se uma reunião em Brasília para demonstração de que o problema estava superado, além de outras medidas preventivas que o Brasil iria aplicar. Pois bem, conforme a reportagem, depois de 10 horas de reunião, o sentimento era de frustração. Quando se tentou reabrir a exportação de carne bovina para o mercado chinês, na fala do secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, as conversas entre os representantes dos dois países ficaram aquém do que gostariam. Notem que, em alguma fase da negociação, certamente houve uma deficiência por erro ou por disfunção do negociador. Remetendo aos principais pecados e disfunções apresentados na apostila de vocês, por força de uma pesquisa realizada com o negociador brasileiro, podemos sugerir que o fracasso na negociação com a China pode ter ocorrido, em tese, por confiança demais na habilidade e desprezo de detalhes importantes, quiçá relativos aos costumes chineses, que são muito fortes, descumprimentos de promessas, perdendo credibilidade, à medida que o controle sanitário falhou, ignorância do fator tempo ao desejar sucesso logo depois da reunião, entre outros possíveis pecados. É importante ressaltar um detalhe que, involuntariamente, o representante brasileiro acaba confessando pelo menos uma das disfunções possíveis, quando ele afirmou: a China é um dos mercados que mais demandam alimentos. Mas ele sinalizou que é preciso ter paciência nas negociações, principalmente quando o comprador é a China. Bem, no ensejo dos erros e disfunções das negociações, é oportuno pontuar os benefícios do trabalho em equipe. Veja na projeção alguns relatos desse trabalho em equipe. Bem, pessoal, em um contexto de extrema competitividade, uma das saídas é o trabalho em equipe. Então, aqui por meio da projeção, a gente vai citar alguns itens de importância desse trabalho em equipe e parte de sua composição. Uma das medidas que se observa quando ocorre o trabalho em equipe é a descentralização. Descentralizar as atuações e, por consequência, tentar reduzir as margens de erro. A atualidade pede essa rede de relações para a busca de um fim comum. É típico da sociedade sem fronteiras. Hoje, o trabalho em equipe ultrapassa os limites do país. A moda empresarial agora são as empresas transnacionais. Só fazendo aqui um puxadinho aqui para vocês, como exemplo, podemos citar a produção de um aparelho celular. Vocês acham que ele é produzido em um único país? Se responderem sim, enganaram-se. Vejamos, o projeto desenvolvido é nos Estados Unidos, a capa é produzida nas Ilhas Filipinas, os circuitos são fabricados na China, enquanto a montagem de tudo é realizada na Coreia do Sul. Por fim, a receita financeira com a venda do aparelho são controlados em Singapura. Viram? De forma macro, esse é um exemplo dos mais fidedignos trabalhos em equipe. Situação semelhante aplica-se em escalas menores de trabalhos. Se para situações mais complexas colhem-se resultados positivos, assim também o será para negócios menos complexos. No entanto, é preciso atuar com o mesmo profissionalismo, mesmo zelo, a mesma convergência de objetivo,
a mesma habilidade entre outros. Então, o que estava antes concentrado em uma única pessoa passa a ser descentralizado. E aí, cada um vai responder por sua parte, facilitando a segregação de funções. É um atributo também do trabalho em equipe a miscigenação, é uma característica. Ou seja, nessa equipe de negociação, o ideal é que seja composta de pessoas com domínios de competências e habilidades diversas. Isso aqui facilita a divisão do trabalho, a efetividade, né? Porque cada um está com a sua competência, com a sua atribuição para poder desenvolver o trabalho em equipe, diminuindo a sobrecarga que recairiam em grupo pequeno ou às vezes até em uma única pessoa. Isso facilita o compartilhamento de conhecimento dentro da equipe e no campo externo proporciona possibilidade e exploração maiores em relação ao objeto negociado e ou a parte ou partes envolvidas. Outra questão aqui, é o que eu comentei aqui, ó, segregação de funções. No trabalho em equipe, você encontra a possibilidade de segregar essas funções. Cada um vai ser responsável por uma área, por uma atribuição, obviamente tendo uma pessoa que vai liderar essa equipe para fins de organizar esse trabalho em equipe. Bem, pessoal, por outro lado, em equipe de negociação, os papéis devem estar previamente definidos. Jamais poderá confundir a outra parte em face das decisões, ainda que seja decisão por consenso, ou seja, a uma única pessoa da equipe compete a decisão. Ou o líder, na hora de decidir, abrirá o intervalo para consenso dessa equipe ao proferir essa decisão, que é essa pessoa aqui que eu comentei com vocês. Além disso, deve haver consciência, inclusive da outra parte, de que ninguém assume compromisso isolado na equipe, mas, se um comprometeu, a obrigação recai sobre todos. Os efeitos da atitude de um configura a responsabilidade solidária por comprometimento, por interesse comum na causa. Por fim, é conveniente que ao iniciar essa negociação, a outra parte saiba de fato qual a atribuição de cada qual na equipe. Isso faz parte da transparência com a qual devemos conduzir toda e qualquer negociação em equipe. Bem, para o seu turno, vamos falar da composição ideal da equipe. Naquele ideal de composição com habilidade e competência distinta, é exequível que haja um integrante de percepção aguçada, que tenha clareza quanto ao interesse da outra parte, saiba o que está acontecendo do outro lado da mesa, que seja afetivo, receptivo, que tenha capacidade de síntese e percepção do todo, traduzindo-se num espírito de liderança, atento aos interesses da outra parte e, ao mesmo tempo, haja na vanguarda para consolidar possíveis soluções para os problemas. Não se pode descartar também integrante com criatividade e proatividade. Há momentos que o ambiente chamará por intervalos. É necessário ter alguém com o perfil para essa mobilização, pois, no retorno desse intervalo, pode-se surgir uma nova ideia. Deve haver ainda membro que funcione como facilitador do diálogo no grupo, que viabilize o diálogo e que se relacione bem com os pares. Segregando ainda as funções imprescindíveis, faz-se um colaborador na equipe que se ocupe da tabulação de dados e das informações para posterior subsídio na tomada de decisão. É aquele apontador que fica ali no cantinho só observando e anotando. Por fim, é razoável que tenha alguém capaz de empreender juízos, tomando como base as circunstâncias gerais. Portanto, quando se negocia com a equipe, dada a complexidade do objeto, tende-se a colher melhores resultados quando comparados com a negociação por um único membro. Aliás, é inconcebível dependendo do objeto. Imaginem uma negociação com duas únicas pessoas para fundir dois grandes grupos empresariais. De qualquer forma, independentemente do tamanho da negociação, pode-se negociar em equipe. É certo que a carga de estresse é menor quando a decisão é compartilhada, pois gera mais segurança. Explora-se individualmente as potencialidades de cada qual em prol da equipe.
Naturalmente, essa equipe bem organizada, com atribuições bem definidas, consciente do domínio do conhecimento em relação ao negócio como um todo, certamente será exitosa nos objetivos para os quais se dispôs a militar. Pessoal, apesar da melhor orientação e dos ventos favoráveis ao aprendizado, não se descarta deparar com certos mitos e equívocos que vão de encontro às boas práticas negociais e ao conhecimento científico da negociação. Isso decorre de certos vícios, de certas atitudes equivocadas, de que a conclusão do negócio se pode dar, independentemente do uso científico das técnicas de negociação. Pode acontecer, não pode? Vejam que, eventualmente, um corretor tenha disponível para venda um terreno bem localizado, que é o sonho de consumo de qualquer empresário, já que está em ponto privilegiado e quase não se encontra mais imóveis para construção nessa área. O proprietário desse imóvel tem-no por investimento especulativo, só para valorização. Dada a condição do imóvel, a negociação é quase unilateral, isso por um equívoco do vendedor. Nesse caso, o vendedor pode, por exemplo, imaginar que o desejo incondicional pelo imóvel seja uma fraqueza do cliente e, assim, usá-la para benefício do vendedor em detrimento do comprador. É uma situação possível, não é? Então, são mitos, inverdades como essas que necessitam ser desmistificados para cautelarmos os bons resultados de uma negociação delineados num ambiente de transparência e respeito mútuo. Embora haja um certo padrão ao identificar os mitos e falsas compreensões da negociação, é possível incrementar algumas circunstâncias que soam uma fábula, uma fantasia. Também como imaginar que determinado cliente pode pagar mais meramente por sua vestimenta. É uma fantasia, uma utopia que corremos o risco de alimentar. Não raro, temos tido conhecimento de alguém que foi submetido ao ridículo por achar que um bonitão bem vestido era bastardo, enquanto um outro de características mais simples não dispunha de recursos. Lamentavelmente, ainda é comum testemunhar essas ocorrências, por exemplo, em lojas de roupas. É uma má compreensão dos negócios. Observem, no mundo dos negócios, outra utopia é imaginar que somos desapegados dessa coisa denominada dinheiro. Ainda que devamos buscar a riqueza em outra dimensão, a riqueza material é o meio para conseguir esse fim, obviamente sem avareza. A esse respeito, o filósofo grego Aristóteles já fazia essa distinção entre meio e fim. Extrai-se da doutrina desse filósofo que não é devido sobrepor o dinheiro a outros valores, mas, invariavelmente, sem recursos financeiros, não se alcançam esses outros valores. Em referência à questão financeira, a remuneração dos serviços prestados, é comum pensar que não há tabelas de preços a serem observadas. É um mito praticar cobranças pelos serviços prestados fora dos valores estipulados pelas entidades competentes. Isso concretiza a concorrência desleal, postura perde-perde entre seus pares e prostituição do mercado. Eventualmente, ocorrendo a necessidade de prestação de serviço pro bono, ou seja, trabalho voluntário em prol da coletividade, à luz do conhecimento da real situação do cliente, é razoável e deve ser criteriosa para não ultrapassar os limites da moral e da ética. Por fim, as demais compreensões controversas e inverdades identificadas que envolvem as negociações foram exaustivamente trabalhadas na apostila da professora Cláudia Patrícia Pampolini. De toda sorte, reforçarei tais conceitos para auxiliar na assimilação de vocês. Bem, o primeiro jargão refere-se à imaginação de que só você faz concessões. A despeito de termos alertados que se deve conceder sem se tornar bonzinho, não se deve também ceder demasiadamente à melancolia. Esse comportamento faz-nos relembrar a máxima de Einstein, em que ele afirma: poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. Ora, esse martírio e mito de que só você concede é uma oportunidade ímpar para ampliar seu campo de visão e concluir que você é autônomo e seguro das argumentações, conhecimentos e técnicas, é capaz de revisar os motivos pelos quais a negociação o norteia para esse sentimento desagregador. Peço um intervalo
reflita sobre a situação, podendo inclusive abortar a negociação em curso e rever suas estratégias e táticas. Oportunamente, a próxima inverdade é que o segredo da boa negociação está no maior conhecimento possível da estratégia e da tática. Vejam que a orientação do item anterior foi exatamente rever a estratégia e a tática. Esses dois instrumentos mal elaborados podem, de aliado, tornarem-se inimigos. Se os resultados não estão sendo satisfatórios, se a negociação não está fluindo com o equilíbrio mínimo desejado, é que sua estratégia e tática podem estar defasadas ou tão conhecidas que se tornaram levianas e às vezes até falaciosas. Bem, há quem se diga ainda que uma boa metodologia está sempre vinculada a determinado tipo de negociação. Nesse âmbito, deve-se ter consciência de que a metodologia é universal. Analise. O método de técnicas de negociação usada para a venda de imóveis é semelhante para a venda de veículos, para a venda de serviços bancários, para a venda de mercadorias numa loja. Apenas são adaptadas às técnicas acessórias relativas ao tipo de bem relacionado à negociação. Mas as diretrizes principais seguem a metodologia mestra de todas as negociações. A próxima falta de coerência concerne a afirmação de que é impossível duas partes saírem ganhando no acordo firmado. Ora, cada parte é distinta da outra. Tratando-se de humanos com personalidade e características distintas, o ganho para um pode não ser para o outro e vice-versa. Seria muita imprudência invadir o sentimento alheio para medir seus valores com nossa régua. Bem, perante o equívoco de que é mais importante falar do que ouvir, dispensa-se maiores comentários. Não é de hoje que a sabedoria, inclusive a popular, leciona que sabe mais quem ouve. Bem oportuno, não consta lembrar fragmento da composição musical de Lulu Santos, que diz: tudo que cala, fala mais alto ao coração. Falando ao coração, teremos melhor controle emocional para acionar a razão, a racionalidade. Por derradeiro, sugere-se também o mito de conhecer as fraquezas do outro para poder usá-las durante a negociação. Pensar assim é triturar o conhecimento que desenvolvemos neste curso. Durante todo o percurso, temos defendido a negociação consultiva, ou seja, ela não se encerra no acordo celebrado, mas persiste por todo o período em que o cliente demandar nossa assessoria e, especialmente, permanece com o dever de manutenção do cliente. Ademais, tirar proveito da fraqueza alheia atenta contra os princípios morais e éticos tão sobrepostos em nossas aulas. Pessoal, chegamos ao fim de nossas aulas. Devo agradecê-los muito pela oportunidade de crescimento pessoal e profissional que vocês me propiciaram. Quero crer que as aulas tenham sido grande diferencial e tenham agregado princípios e formação profissional sublimes em cada um de vocês. Desejo sucesso e muita força no cumprimento do ofício a que vocês se submetem. Que vocês estejam melhores preparados para os desafios que a profissão impõe. Muito obrigado a todos vocês.